Olá, sejam todos bem-vindos, bem-vindas a mais esse nosso encontro Reflexões à Luz do Espiritismo, aqui pelo MAP. E como sempre, nós agradecemos a sua participação pelos canais da Rede MAP, YouTube, Instagram, Web TV, Facebook. Deixe aqui a sua contribuição de reflexão, as suas sugestões sobre os temas apresentados. Hoje nós vamos estar conversando sobre um capítulo do livro Renovando Atitudes, do Espírito Hamed. E ele vai nos trazer um tema muito interessante, que é a preocupação. Lembrando que Jesus já nos dizia assim: não vos inquieteis, pois pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu mal. Então, nosso Mestre Jesus já falava dessa grande prevenção que é em relação à ansiedade, à depressão. Então, os relatórios recentes de políticas públicas aqui no Brasil e de fora também, de outros países, vai nos demonstrar que a depressão e a ansiedade estão em destaque, em primeiro lugar, nas questões da saúde mental. E aqui, da preocupação, então, Hamed vai nos trazer algumas reflexões a respeito de como isso se dá e como nós podemos nos prevenir e nos ajudar. Então ele começa dizendo assim: a estratégia da preocupação é nos manter distante do momento presente, imobilizando as realizações do agora em função de coisas que poderão ou não acontecer. Então, nós todos, parece que nessa regra quase que não há exceção, de nós nos inquietarmos por situações distantes e evitamos assim de estar no presente. Tem uma citação bem conhecida que nos diz assim, que o passado é uma gaiola de ferro, o futuro é uma gaiola de vento. Só no presente que nós podemos realmente voar, nos chamando a atenção para essa busca desse equilíbrio que todos nós precisamos, de confiar, de acreditar, de viver um dia de cada vez, como nos ensina Jesus. E continua assim a Hamed: desperdiçamos por consequência tempo e energias preciosas, obcecados com os eventos do porvir. Estamos muito inquietos do que vai acontecer e não estamos cuidando do aqui e agora, sobre os quais não temos qualquer tipo de comando, pois olvidamos que tudo que podemos e devemos dirigir é somente nossas próprias vidas. E isso nós já vimos vários mentores espirituais nos dizendo que o nosso propósito maior é cuidar de nós mesmos. Se nós conseguimos cuidar de nós mesmos, já estamos assim tendo um grande avanço. E continua ainda Hamed: são diversas as preocupações sobre as quais não temos nenhum controle. Por exemplo, então ele começa a citar quais as preocupações que nós não temos nenhum controle. As doenças dos outros, ele está falando controle. A alegria dos filhos, o amor das pessoas, o julgamento alheio sobre nós, a morte de familiares, e assim são inumeráveis situações em que nós não temos nenhum tipo de controle, mas que isso nos rouba a calma, nos rouba assim a serenidade, nos inquietando, nos deixando aflitos e ansiosos, E é importante dizer que muitas vezes nós não vamos resolver e nós seremos mais uma pessoa a estar em aflição, conturbado, inquieto, e não vamos conseguir resolver os problemas dos outros nesse tipo de situação que ele nos traz aqui. Então continua ainda Hamed: podemos nos preocupar. Muito importante, a expressão que ele usa, preocupação, de preocupar. Nós estamos nos preocupando, ocupando de situações que ainda não existem. O quanto quisermos com essas questões que não traremos saúde. Essas questões de quê? Com a alegria dos filhos, com a saúde dos outros, com
com as guerras que acontecem no mundo, não que nós sejamos indiferentes, mas que nós possamos rezar, mentalizar, mas não sofrer e não trazer para o nosso universo mental, psicológico, físico, espiritual, aquilo que nós não temos condições de atuar e de resolver. Então ele continua assim: podemos então nos preocupar o quanto quisermos com essas questões, que não traremos a saúde, a felicidade, o amor, a consideração ou mesmo retorno à vida daquilo que nos rouba a atenção, porque todas elas são coisas que fogem às nossas possibilidades. E cabe a gente estar refletindo o que é que foge às nossas possibilidades. Então essas reflexões do remédio nos traz para que a gente possa buscar esse exercício, principalmente através da prece, da meditação, de fazermos o esforço de confiar e estarmos no presente. Continua então a média ainda. Passamos por enormes desequilíbrios causados pelo desgaste emocional de nos ocuparmos antes do tempo com coisas e pessoas. Olha o que ele está falando. Começa a acontecer desequilíbrios causados pelo desgaste emocional que nos tomam. Quantos de nós não passam por isso, não é mesmo? Então, assim, passamos com frequência, mas o propósito é que a gente possa estar exercitando essa confiança em Deus, no Cristo, nossos mentores espirituais, na vida, para que a gente não adoeça com a doença do outro, com as questões dos outros que nós não temos condições de resolver. E assim ele diz aqui, quais são as consequências desse estado de preocupação, desequilíbrio, de desgaste emocional que nos traz essa situação de preocupação? Insônias, quantos de nós às vezes não conseguem conciliar o sono porque estamos preocupados com situações que nós não vamos poder resolver, não temos o controle. E aí nós lemos aquele mantra, muito conhecido: entrego, confio, aceito e agradeço. Entrego, confio, aceito e agradeço. É fácil? Não é fácil, mas é possível a gente minimizar as nossas preocupações e evitar de adoecer por questões que nós não temos condições de resolver. E aí então, como consequências desse desgaste emocional com o que pode vir a acontecer, e a maioria das vezes a ciência vai demonstrar, as pesquisas demonstram que não acontece, nós temos insônias, angústias pelo temor antecipado que poderá vir a acontecer no amanhã, estados depressivos também, ansiosos com frequência. Continuando mais um pouquinho aqui, o nosso encontro desse tema serão 2 encontros, Estamos aqui nesse primeiro, nessas breves reflexões. Passamos por enormes desequilíbrios, como ele já citou aqui, da angústia, da insônia. E aí ele vai fazer uma diferença da preocupação da previdência. Será que existe diferença da preocupação e da previdência? Qual a diferença? Se preparar, ser previdente. Se preparar, ser precavido para realizar planos para dias vindouros. É questão de bom senso e de lógica, nos diz a média. Prudência não é preocupação. Prudência moderada, sensata, faz parte do nosso contexto de cuidado, de planejamento. Já a preocupação, ela é irracional, ela tolhe o indivíduo, prejudicando nos seus projetos e empreendimentos do hoje. Porque o que nós temos de garantia é o hoje. Na verdade, o amanhã é uma abstração. Então, essas reflexões nos trazem aqui essa diferença de preocupação com previdência. E vamos ver mais adiante, no próximo encontro, o que vem a ser mais esse contexto de previdência. Por agora nós vamos ouvir alguns comentários de companheiros nossos que participaram de uma roda de conversa no Samaritano a respeito da preocupação. Vamos acompanhar um pouquinho a reflexão de cada um, que são sempre muito enriquecedoras.
Diferente, uma coisa é diferente da outra. A preocupação, você se angustia com coisas que você não vai conseguir resolver de maneira alguma, não está no seu controle, né? Então, é uma coisa que causa mal. Já na previdência, você ser previdente é uma coisa que você precisa ser, porque a gente tem que ter uma certa previdência do que pode acontecer no futuro, mas você não pode exagerar nisso, viver em preocupação constante, porque no futuro eu posso precisar disso. Então, assim, tentar encontrar esse equilíbrio é nosso grande desafio, mas a previdência sempre é uma coisa boa, desde que equilibrada. É aquela semeadura mesmo, o agricultor, ele faz a parte dele, vai arar a terra ali, vai plantar, vai semear, agora vai chover, vai fazer sol, depende dele. Agora, você não semear a terra, não adianta plantar. Você pode ter preocupação e a previdência você não pode prever o futuro. Então você, eu acho que a ocupação você faz o troço do trabalho, mas você não sabe o que vai acontecer ali na frente. Então eu acho que ela é uma com a outra, ela se interage ali, eu acho. Assim, eu toda semana eu trabalho por conta própria também, e assim, quando chega no sábado, ou seja, na semana, trabalhei a semana inteira, chega no sábado, vamos lá, faz as contas, o que deu? Deu isso, tá, então, segunda-feira vamos começar tudo de novo. Então assim, eu tenho hoje, é o que eu tenho hoje. E agora, o meu futuro, eu também estou sonhando, mas aí eu coloco um pé para Deus colocar o outro, e assim, igual muito no início, né? Meu pai sempre falava que não falta o alimento para os pássaros, para mim também não vai faltar. Então, não fico tão preocupada, porque é o que eu tenho hoje. Ó, comecei hoje a segunda-feira também. Não sabia quantas eu ia vender, se eu ia vender, mas eu comecei. Sabe? Então, assim, é o que eu estou fazendo, eu e a Aline. Vamos um pouquinho de cada vez, no caso da vida nossa também, né? Tem uns problemas, vários, família com problema, mas tem coisas que eu não posso. Aí eu falei a preocupação dela. E agora tem que prever o que vai fazer na segunda-feira. Ela não tem certeza do que vai acontecer. Não tenho certeza. Ela mas, assim, pode prever. Tem problemas que eu não posso. Então, assim, e às vezes eu não posso pegar o problema, eu posso auxiliar, dar uma opinião, mas eu não posso pegar. Então, é isso. Tem preocupação, temos, mas eu também não posso morrer de sono, não posso ficar doente, eu vou deitar na minha caminha, quando eu sair daqui, todos os dias, semana inteira. Senhor, obrigado por esse dia.